Fomos surpreendidos quando o Marvel Studios anunciou um filme dos Eternos. Os Eternos, aquele grupo criado pelo Jack Kirby lá nos anos 70, quando ele saiu da DC e voltou pra Marvel. Mas o que são os Eternos? A gente vai fazer uma Omelete TV aqui pra explicar um pouquinho e pra especular. O que a gente pode esperar desse filme? Junto conosco neste bloco está o Targifor C, que contém arginina que ajuda a combater as toxinas do cansaço físico e mental. Para você saber mais informações sobre ele, você vai no link que está aqui na descrição deste vídeo, onde nós deixamos todas as informações corretinhas para você ficar por dentro de tudo que é o Targifor. Com o Targifor você tá que tá. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Bom, para começar, vamos explicar primeiro quem colocou o Jack Kirby. Ele estava meio descontente na Marvel e tal, ele achava que ele não estava sendo muito prestigiado, ele foi pra DC, e na DC ele tinha um grande plano que era criar a história dos novos deuses. Ele estava criando toda essa mitologia cósmica na DC, mas aí ele não conseguiu terminar isso. O que ele fez? Ele voltou pra Marvel, e na Marvel ele criou toda uma organização da origem do universo Marvel. Então, todas aquelas explicações dos Celestiais, dos Eternos, dos Deviantes, na base da própria humanidade, aquilo foi criado pelo Jack Kirby dentro da HQ dos Eternos. Então, essa mitologia que acabou sendo incorporada nas HQs da Marvel, no cinema, tem base nos Eternos. Então, é interessante que eles agora estão fazendo essa história no cinema, que me parece que é a história realmente pra você contar, olha só, a origem de tudo. E isso é o que mais me impressiona na iniciativa da Marvel em adaptar os Eternos, que assim, visualmente já vai ser um negócio bem diferente do que eles têm, tipo, cada vez mais Jack Kirby, do jeito que a gente sabe, mas conceitualmente talvez seja o maior desafio de todos, porque é você contar o início, né, você contar não só o início do universo todo da Marvel, dessas mitologias, como você precisa ter uma abordagem completamente diferente do que é o MCU hoje. Você tem que fazer praticamente um épico bíblico ou um filme que seja totalmente focado em uma mitologia de criação, de contestações e de grandes embates entre figuras que são muito maiores do que a própria existência. E já foi anunciado que o Ikaris vai ser um dos personagens principais dessa adaptação. O Ikaris é o primeiro Eterno que foi apresentado nos quadrinhos. Ele estava já entre os humanos, mas ninguém sabia que ele era um Eterno. E aí descobriu-se também que os Eternos estão entre nós. O lance os Eternos, pelo que o Jack Kirby criou, eles estão na base de todas as mitologias. Então todas as histórias mitológicas e folclóricas, seja dos maias e dos incas, seja a mitologia cristã, mitologia nórdica, isso se inspira nos Eternos, porque os Eternos realmente eles é como se fossem os deuses que pairam sobre a gente e a gente se espelha neles. Eu acho que eles vão trabalhar bastante em cima de mitologia grega, porque não só pelos personagens que eles já estão anunciando, pela aquela lista que saiu, tem a Cersei, que é como se fosse a feiticeira Cersei, tem o Makari, que é o correlato do Mercúrio, super veloz, e aí você tem esses personagens que tem um perfil meio mitológico de mitologia grega dentro do grupo dos Eternos. Então eu acho que ele pode ter uma cara de épico grego. Sim. Ao mesmo tempo, eu acho que visualmente ele vai lembrar muito Ragnarok, porque os grafismos todos do Jack Kirby, ele justifica isso em Eternos, lembrando de mitologia inca. Então, tipo, todos os deuses incas, aquela coisa dos totens e das naves e tal, isso está justificado pela relação dos Eternos com os povos pré-colombianos. Então dá pra você reaproveitar conceitos visuais de Ragnarok. Eu acho que esse vai ser o grande ponto da adaptação. Quando você lê sobre Eternos, você vê que é basicamente isso, grandes deuses e grandes figuras que sempre estiveram aqui na história da humanidade. De alguma forma a gente não só se espelha neles, né? A gente se espelha neles, como a gente vê essas histórias se repetindo ao longo dos anos. A gente viu isso acontecer com Mulher Maravilha em relação a Diana, e provavelmente a gente vai ver em Mulher Maravilha em 1984 também. Eu acho que vai ser a vez da Marvel colocar a sua visão sobre mitologia grega e tudo mais. Ao mesmo tempo que eu acho que o visual do Jack Kirby pode ser uma parada que mude tudo que a gente conhecia sobre essas adaptações, sobre esse tipo de adaptação. Então, assim, é uma parada muito complicada da Marvel adaptar, porque imagina você fazer um épico bíblico ou grego mesmo, nos dias de hoje, não é necessariamente algo que você relaciona com super-heróis. Então você tem que criar essa ligação de um cara que é um Eterno, e a gente só descobre isso depois, e ele tá no meio de nós desde sempre. E ele vai achando essas figuras e contando a origem do universo a partir disso. Dá pra fazer uma coisa meio Percy Jackson, né? Você parte de uma ideia, os deuses estão entre nós e você parte disso mesmo. Eu acho que pode ser interessante, e a ideia deles usarem mitologia grega é muito forte, porque ele tá mencionando também que o Star Fox pode estar no filme. Sim. Que é o irmão caçula do Thanos nos quadrinhos, e ele é o correlato do Eros. Então é como se ele fosse o deus que envolve, que seduz. E tem uma
umas especulações dizendo que o Apollo é um dos vilões de Mulher Maravilha 2, do 1984, que também tem poderes parecidos. Então pode ser interessante a gente ter na DC e na Marvel, ao mesmo tempo, alguns personagens com características parecidas. Isso pode ser legal pra ver como que se resolve na tela depois. Mas, cara, essa ligação de Star Fox com o Thanos pode estar com cheiro aí de falar, olha só, você acha que a história do Thanos aqui se encerrou depois de Vingadores 4? Tem todo esse lance da família, eu acho que eles vão usar essa ligação aí pra se aprofundar em mitologia e se aprofundar em mitologia do Thanos também. É uma forma de você expandir a mitologia da Marvel, da própria Marvel, né? Não necessariamente você usar artifícios de história da Grécia e tudo mais, de mitologia grega. Acho que é muito mais de você expandir e falar, cara, vamos voltar no tempo e falar sobre coisas que já existiam aqui muito antes de tudo, porque o único quadrinho que eles exploraram que fala sobre o passado de verdade é o Thor. Então só foi sobre mitologia nórdica e foi muito mais ou menos ainda, né? Então assim, eu acho que é um jeito de você voltar no tempo e eu acho que a Marvel não vai deixar de colocar personagens atuais nisso, sabe? Eu acho que o jeito dela fazer vai ser trazer isso pra realidade atual, colocar, igual você falou, do Percy Jackson, pessoas normais que na verdade são grandes entidades. E eu acho que vai ter alguém que vai descobrir isso do nada, e ele vai ter que ser a grande jornada do herói dele se entender como aquilo. Agora, se vai ter o Thanos e vai ligar com outra parte da Marvel, eu não faço a menor ideia, velho. Eu vejo isso como uma coisa muito distante. O que eu acho que pode ser muito particular dessa versão de Marvel, assim, de mitologia, é o lance dos Celestiais. Sim. Porque no primeiro arco dos quadrinhos, o que acontece? Os Eternos, eles estão na Terra esperando a volta dos Celestiais. E os Celestiais já vieram à Terra mais de uma vez, eles estão esperando a quarta volta dos Celestiais. E aí, cara, você pode aproveitar uns conceitos que a gente já viu lá no... quando o colecionador, ele tá explicando umas coisas, as joias, a gente vê um pouquinho dos Celestiais. Eu acho que isso pode acontecer nesse filme, e aí, cara, vai ser uma coisa nível Galactus, assim, sabe? Porque você tá na Terra e lidando com essas criaturas colossais e tal. Isso pode ser um negócio bem bacana. É interessante você falar do Galactus, porque tem isso de você expandir a coisa pra uma parada mais cósmica mesmo. E a gente não pode esquecer de um elemento muito importante. O Guardiões da Galáxia é a série da Marvel que levou pra outro lado essa parte cósmica. Porque mostrou o Peter Quill, mostrou o pai do Peter Quill, mostrou os Celestiais. Toda a criação das joias e tudo mais com o colecionador foi em Guardiões da Galáxia. E o terceiro Guardiões da Galáxia, teoricamente, vai mostrar o Adam Warlock, que vai ser essa expansão cósmica também. E tem a Capitã Marvel. Ela é um outro elemento que também vai mostrar toda essa expansão, porque tem os Kree, tem o próprio Thanos, que pode aparecer de alguma forma no Capitão Marvel. Não ia achar nenhum absurdo de alguma forma ele aparecer. Até porque o Ronan fala com o Thanos no primeiro Guardiões da Galáxia. Então, é totalmente justificável isso aparecer. Então a gente começa a ligar esses pontos e você fala do Galactus. Aí, velho, é outra coisa, porque é o Quarteto Fantástico que acabou de voltar pra Marvel. Então pode ser uma forma deles unirem tudo isso, sabe? Só que eu acho que é um plano muito ambicioso. É uma parada muito maior. Eu nunca vejo a Marvel, pelo menos não consigo enxergar a Marvel fazendo coisas tão grandes de imediato, assim, sabe? Eu acho que Eternos, ele pode ser também um filme de amarração em outra coisa. Os Celestiais, nos Eternos, eles criaram não só os Eternos, mas eles criaram também os Deviantes, que é como se fosse uma versão corrompida, feia, dos Eternos. E aí os Deviantes são aqueles que têm a ranhura no queixo. Por exemplo, Thanos nos quadrinhos ele é filho de Eternos, mas ele tem genes deviantes, por isso que ele tem aquele queixo. E pode ser uma amarração pra você juntar Thanos, Skrulls e alguma coisa assim com Deviantes. Sabe, explicar só, olha só, tem toda essa raça aqui, essa galera que tem essa cara diferente, isso é porque eles têm esses genes aqui, e aí você faz uma amarração. E você falou dos Skrulls, porque os Skrulls pra mim, são os próximos grandes vilões da fase da Marvel, porque eles vão aparecer no Capitão Marvel. Mas eu acho louvável da Marvel pegar mais uma vez personagens desconhecidos do grande público e você torná-los alguma coisa relevante, porque eles vão estar nesse primeiro panteão dessa nova fase, da fase 4 ou da fase 5, esse filme deve estrear lá pra 2021, provavelmente, 22, quem sabe, e vai ser uma coisa muito diferente. Acho que é o começo de uma nova fase da Marvel, onde a gente vai ver personagens diferentes e também outros renomados. Eu acho que em breve, sei lá, um Namor da vida deve aparecer aí pra trazer algo com mais presença e que seja mais conhecido do público mais jovem, digamos assim. Muito bem, mas diga aí nos comentários se você também acha que esse filme dos Eternos vai ser mais o quê? Vai ser mais Super Celestiais, Guardiões da Galáxia ou vai ser mais Percy Jackson? Diga aí nos comentários. Deus o livre, não esqueça também de curtir o vídeo e assinar o canal.